Olá, boa tarde, o De Bem com você está começando e no programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa a todos nós, que é a saúde bucal. Então fique com a gente. Não é exagero nenhum dizer que a saúde da boca reflete a saúde do corpo humano inteiro. Além de exercer um papel fundamental na fala, mastigação e respiração, a boca é porta de entrada para bactérias e outros micro-organismos prejudiciais. Por isso, todos os cuidados de higiene e controle de doenças podem prevenir uma série de problemas graves de saúde. E quem vai falar sobre isso com a gente é a Flávia Rocha. Ela é ortodontista especializada em DTM, que é a disfunção temporomandibular, e dor orofacial. Flávia, muito boa tarde, obrigada pela sua participação. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos também. Flávia, me conta, os cuidados básicos de higiene, na nossa população, como que as pessoas estão hoje? Houve uma evolução de alguns anos para cá? Até que não, é a velha boa escova de dente e o fio dental, né? São as principais armas que a gente tem para estar removendo todas as bactérias e tudo que pode estar prejudicando a nossa saúde bucal. Você acha que as pessoas têm mais consciência disso hoje, dessa necessidade, desse cuidado? Acho que hoje em dia eu vejo as crianças comparecendo mais ao consultório, os pais dando mais atenção desde o bebê, a criança. Eu acho que as coisas estão evoluindo, sim. Nós temos que pensar de um lado positivo das coisas. Uhum. E você tocou num ponto que eu quero conversar com você, que é a respeito dessa evolução, dos cuidados da saúde bucal, desde o bebê até o adulto, Como que a gente começa cuidando, então, de um bebezinho? A partir de quando? Exatamente. O bebê, quando ele já nasce, a gente já pode estar usando uma gazinha com um pouco de água e estar passando em toda a gengiva da criança para já estar fazendo toda uma higiene ali na região para evitar de ter alguma lesão, alguma coisa do tipo. E com qual frequência? É bom, após a mamada, talvez umas 2 a 3 vezes, seria bom estar higienizando. Uhum. E aí depois começa a questão de estar nascendo os primeiros dentes. Aí sim, já pode começar utilizando, a gente tem uma dedeira que eu hoje acho em qualquer farmácia. Essa dedeira ela vai já estar ajudando a higienizar os primeiros dentinhos que vão nascendo. E às vezes só com água já vai. Toda vez a água e a fricção, isso faz com que a placa bacteriana não seja formada. Então, você já está fazendo uma bagunça ali. E aí, depois vai começar a nascer, quando já vai nascendo já a dentição, aos 6 meses já começa está nascendo. Então, a gente pode já começar depois a utilizar a pasta dental, mas usar, assim, uma gotinha de ervilha, por exemplo. Uma quantidade bem pequena para estar evitando a injeção do flúor, que é um grande problema que a gente vê hoje em dia no consultório. São crianças aparecendo com manchas brancas nos dentes. Aquelas manchinhas são excesso de flúor? Isso, a gente já chama de fluorose. E aí não tem como, às vezes, tirar. Às vezes tem que fazer uns outros procedimentos e dá muito mais trabalho. Então, desde pequeno é bom a gente já ir tendo esses cuidados para não ter problema no futuro. E tem uma coisa que envolve as crianças, que é a cárie de mamadeira, em qual faixa etária que ela aparece? Como que é isso? Exatamente. É a fase que a criança já começa a utilizar a mamadeira e aí, às vezes, o que acontece? A mãe dá a mamadeira à noite e não faz a higienização dos dentes. E aí, sim, fica tendo aquela fermentação toda à noite e aí começa a dar as lesões de cárie. E aí chega ao ponto, eu tenho crianças que às vezes tem que fazer coroa mesmo, que perdeu demais o dente, e aí dá muita dó, porque até nascer o dente, aos 6 anos começa a nascer o primeiro molar. Então, até começar a ter a troca de dente, imagina você ficar sem dente. É importante estar sempre fazendo a higienização após estar dando a mamadeira. Umas 3 vezes ao dia seria o ideal, estar escovando os dentes das crianças. E a mãe, principalmente a mãe, porque às vezes a criança já começa a conseguir pegar a escova
E aí a mãe deixa de escovar e deixa a criança escovar. E a criança ainda não tem aquela destreza, não tem aquela habilidade que nós adultos temos. Uhum. E nesse caso aí das crianças, o dente de leite, ele é tratado da mesma forma que o dente permanente, né? Não tem diferença nenhuma nesse caso. Exatamente. A gente tem que até que fazer canal em criança. O que acontece? Às vezes o dente ainda vai demorar muito para esfoliar. Tem dentes que é só com 12 anos que a criança troca, 11, 10 anos. Então, como que a gente deixa estar cariado e aí pode dar um problema no osso? E o dente permanente, ele fica exatamente em cima do tecido, que é o dente de leite, que vocês chamam. Então, o que acontece? Aquela infecção, ela vai passar para o dente permanente. Ah, sim. E aí, você pode prejudicar um dente que nem nasceu. E se muita gente fala assim, doutora, eu prefiro extrair o dente, eu não quero deixar. E aí, se você extrai, vai ficar o espaço. E esse espaço, ele é fechado, porque os dentes do lado, eles vão empurrando e vão fechando. E aí começam os problemas que vão precisar de aparelho no futuro, porque o dente nasce no local errado. É bem complexo isso, né? E com relação também a essas fases, né? Você falou até aí dos dentes que vão empurrando, mas na adolescência também, com o nascimento de dentes, dos outros dentes, é normal a gente ver, é comum, na verdade, a gente vê que muitas pessoas parece que não tem espaço, né, na boca para isso. É até um momento em que muitos vão ao dentista, ao ortodontista e buscam o aparelho, né? Exatamente. Como que é essa formação, esse crescimento aí? Então, a gente tem umas fases, que a gente tem uma fase que chama fase do patinho feio, que é a fase onde que nasce os 2 incisivos, que os dentes ficam bem abertos, e aí as mães ficam preocupadas. Flávio, como é que vai fazer? Esse dente não vai fechar? Eu falo, gente, calma, porque quando for nascer os caninos, que eles nascem com 12, 13 anos, esse próprio espaço ele vai fechar. Então, os incisivos, eles fecham naturalmente. Então, é o que eu falo, imagina, são dentes permanentes em uma criança. Então, realmente fica uma coisa meio desigual, ficam aqueles dentes grandes com o rosto pequeno. Mas tudo isso é uma fase normal, porque o osso ele vai desenvolvendo e aí sim os dentes vão tendo a posição. Mas realmente acontece o que você fala, que às vezes não tem espaço realmente para os dentes. Que às vezes o osso ele é menor do que o tamanho dos dentes. Aí a gente já tem que entrar com umas intervenções antes. Que a gente usa alguns aparelhos no céu da boca, por exemplo, para estar abrindo o osso, formando mais osso e assim tendo espaço para os outros dentes. Né? E você falou de aparelho. Às vezes, até na hora que o ortodontista está fazendo tratamento, colocando o aparelho, mas não sei se conta com os dentes que já estão, se não faz a projeção dos dentes que ainda vão nascer, porque é muito comum, por exemplo, às vezes a pessoa surge o siso. Aí tem que sair correndo e tirar o siso, às vezes até antes dele apontar, né? Porque não tem espaço. Pode, em alguns casos, acho que pode ir até para o ouvido, né? Pode ameaçar essa parte da audição. Como que é feito isso, então? A gente já tirou essa parte do siso de empurrar dentes. A gente já viu que isso é meio um mito, sabe? Porque, na verdade, a gente tem uma perda óssea nessa região do mento. Então, essa perda óssea faz com que a gente tenha menos espaço e os dentes vão tentando se arranjar ali em menos espaço. Principalmente em pessoas, dos adultos e para os idosos, a gente pode reparar que os dentes embaixo são os dentes que ficam mais apinhados. E aí muita gente acha, é porque depois que meu siso nasceu, empurrou todo mundo. E na verdade não. Na verdade o siso, ele não é esse vilão. É por causa dessa perda óssea que a gente tem. Mas sim, em alguns casos a gente precisa remover o siso antes, principalmente quando a gente precisa colocar dentes para trás e ter espaço. Aí sim, às vezes em crianças e adolescentes, a gente pede para remover, para a gente ter espaço para ir para trás. Mas na maioria dos casos, o siso pode ser tirado até após a remoção do aparelho ortodôntico, que não tem muito problema. Você falou aí que o siso não é vilão, mas tanta gente tira o siso, né? A gente pode tirar por outros fatores. Quais são esses exemplo, fatores? Exatamente, é porque o siso, se ele estiver deitado, porque ele tem várias posições, se ele estiver deitado, ele começa a reabsorver a raiz do dente vizinho. E aí você pode perder um dente bom por causa do siso. E pode também provocar cistos e até tumores em sisos que não nasceram. Então, por isso que, às vezes, dependendo de como a situação do siso estiver, a gente pede para remover. Agora, se ele estiver retinho e se ele conseguir eruir na boca, a gente não
a gente prefere não mexer. Uhum. E se a pessoa é mais velha também, às vezes a gente prefere não mexer com a cirurgia. Ah, sim, é isso que eu queria saber. O siso, então, ele também não é apontou, vai tirar. Tira de acordo com isso que você falou, né? A posição, algum outro fator, por exemplo, Isso. o uso de aparelho, não sei, a formação, né? Do Exatamente. espaço. E adolescente, às vezes, a raiz ainda não formou do siso. Então, a cirurgia é mais complicada. Então, a gente pede para esperar acabar de formar ele todo para ficar mais fácil a remoção. Uhum. Então, tá certo. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente continua conversando sobre então tá isso. jóia. Nós vamos para o intervalo breve, mas a gente volta rapidinho. Não demoramos. Até mais.